Olá pessoal, eu sou o Fernando Jorge e nesse vídeo eu vou passar para vocês alguns fundamentos e conceitos básicos necessários para a gente entender as soluções integradas de voz e dados, que hoje são amplamente utilizadas aí nos call centers. Estão surgindo muitos projetos com call center. A gente tem integração com SD e plataforma de telefonia. Então, esse vídeo é para dar para vocês uma noção da plataforma de telefonia e de quais são os principais componentes dela e como cada um deles trabalha dentro da plataforma. Passando aqui para o nosso próximo slide, a gente vê uma arquitetura simplificada de uma plataforma de telefonia, de um call center receptivo. A gente tem aqui representado os principais componentes, os mais relevantes, né, de uma plataforma de telefonia, de uma arquitetura dessa. Vale dizer que essa rede aqui da gente, ela está bem genérica. Então, ela pode representar um call center que trabalhe com uma tecnologia tradicional de voz e dados, TAP, SAP, Avaya Azai, ou Nortel e Alcatel CSTA, como também pode representar uma plataforma mais moderna, uma plataforma IP, onde a voz e dados trafegam por Internet Protocol. A gente tem como componente aqui, primeiro aqui embaixo, a gente tem que os provedores de voz, que são nossos terminais, né, telefônicos. A gente tem representados aqui pelo telefone fixo e pelo telefone celular. Porém, a gente também pode ter um webphone aí, tipo um Skype. O Skype pode ligar para números fixos ou celulares, portanto, ele pode fazer interface com essa pública, com essa plataforma. Depois dos nossos terminais, a gente tem a primeira conexão ali, a nossa nuvenzinha PSTN. PSTN é o Public Switch Transfer Network, ou rede pública. É a interconexão entre as diversas operadoras de telefonia, os diversos prestadores de serviço de telefonia. Pensa que você pode estar ligando do seu celular vivo para um call center que está conectado a um E1, um tronco de telefonia da Embratel. Então a gente precisa ter aí a conexão e a interconexão entre essas diversas prestadoras. E é isso que a PSTN faz. Ela é uma nuvem porque ela é um emaranhado de conexões e de equipamentos que muitas vezes a gente não tem a mínima ideia de por onde a nossa chamada passa até chegar num telefone. Depois disso, a gente tem ali nosso PABX, né? O PABX é o provedor de telefonia local do call center. Ele é a central telefônica do call center. Muitas vezes, conectado a esse PABX, a gente tem um ACD ou DAC, tá? Pode ser ACD ou DAC, vocês vão ouvir os dois termos por aí. Como não tinha muito espaço aqui, escrevi só ACD, que é acredito que seja o nome mais comum. O que é esse cara? Ele é o distribuidor automático de chamadas, certo? Ele faz toda a distribuição de chamadas de skills específicos para agentes específicos. Depois do nosso ACD, a gente tem a nossa IVR ou URA, IVR, Interactive Voice Response, ou URA, Unidade de Resposta Audível. Esses são os dois principais nomes que vocês vão encontrar por aí. Nossa famigerada URA, né? Nessa URA, a gente tem lá um atendimento automático e muita gente não gosta desse atendimento automático porque não tem interface com nenhum humano, se sente mal atendido ali. Mas o que a gente não sabe é que se não fosse a URA, as chamadas não seriam filtradas e muitas vezes a gente demoraria muito mais do que a gente demora hoje para ser atendido. Porque na URA a gente já fala exatamente o que a gente quer e
já vai exatamente para a ilha de telefonia, para a ilha de atendimento, que a gente precisa falar. Se não fosse a URA, a gente passaria bem mais tempo no telefone e ia evitar muito mais ligar para os call centers. Depois da URA, logo ali na sequência, vocês podem ver que ela já está conectada com dados. A gente tem apenas dados, a gente tem o CTI. O CTI, ele não tem uma sigla em português. A sigla significa Computer Telephony Integration, ou integração de computação e telefonia, ou telefonia e computação. Ele é o equipamento responsável por fazer exatamente isso, integrar o mundo de voz e telefonia com o mundo de dados. Podem ver que ele está ali bem no meio do caminho entre a URA e o CRM Application Server. CRM Application Server é a nossa base de dados do CRM. A gente, nesse caso aqui, a gente tem um CRM Application Server, mas a gente poderia ter N outros tipos de bases de dados de clientes. Poderia ter a base do próprio front-end do call center, que não fosse um CRM. No nosso caso, a gente vai abordar aqui um CRM que tem mais a ver com o nosso dia a dia. Conectado ali, não necessariamente ele vai estar conectado direto ao Application Server, mas sim na mesma rede, a gente tem o Digital Recorder, o gravador digital. Esse gravador digital, ele é responsável por coletar gravações de voz e de tela dos operadores. Essas gravações elas são utilizadas para monitoria de qualidade, auditoria ou contestação de chamadas, né? Uma vez que você ligou lá, você pede a gravação, eles te mandam a gravação. Ele é acessório, ele não é uma ferramenta obrigatória, mas é muito encontrado, tá? O outro componente que a gente tem ali é a rede local do nosso cliente, a LAN, né? Como eu falei, essa LAN aqui ela pode representar tanto uma rede de voz e dados, como uma rede IP, né? E, finalmente, a gente tem o nosso teleoperador. A estação do teleoperador, ela tem ali a máquina sempre, no geral, ela tem uma máquina de trabalho e um ramal de telefonia. Se for IP, muitas vezes esse ramal pode ser só um softphone, sem um telefone. Falando de telefonia analógico-digital, ele vai ter, obrigatoriamente, uma extensão de telefone, um ramal, um aparelho telefônico mesmo. Passando aqui para o nosso próximo slide, a gente vê ali nosso cliente discando uma chamada. Uma vez que ele discou uma chamada, um circuito é acionado na pública. E a pública define para onde ela tem que mandar essa chamada. Aonde está conectado o tronco telefônico que vai receber aquela chamada. No nosso caso, ele vai estar aqui no nosso PABX, né? O nosso PABX vai receber essa chamada e vai passar essa chamada para a nossa URA. Na URA, o nosso cliente ele vai digitar o número do CPF dele, digitar 3 para falar com o atendente de serviços e consultar uma ocorrência que ele tem aberto. A URA, muitas vezes, ela fala, se você tem uma ocorrência em aberto, aperte 1. Se você quer abrir uma nova ocorrência, aperte 2. Se você quer consultar um atendimento antigo, aperte 3. Nesse caso aqui, vamos dizer que nosso cliente digitou 1, dizendo que tem uma ocorrência aberta. Depois que ele digitou 1, a URA vai pedir o CPF dele. Por favor, identifique-se com o seu CPF. E o cara vai digitar o CPF dele. Uma vez que ele digitou o CPF dele, a URA já tem os dados, né? E ela vai devolver esses dados para o ACD, para dizer para qual ilha de atendimento ele vai ser direcionado. E, em paralelo, ele manda esses dados para o CTI. Nosso amigo CTI vai fazer uma conexão com o nosso CRM, pesquisar o CPF do nosso cliente na base de dados e recobrar esse número, recuperar os dados desse cliente. Se esse cliente já tem uma ocorrência aberta, ele já vai recuperar esse número de ocorrência, ele vai recuperar esses dados
e anexar esses dados na chamada. Uma vez que ele anexou esses dados na chamada, o nosso ACD ele fica esperando um agente disponível na fila em que ele classificou a chamada lá na URA. Tá? Uma vez que tem um operador disponível, ele dispara a chamada de voz para a extensão desse cliente. Se for um ramal IP, ele já dispara ela via dados, mas também tem uns dados que estão vindo lá do CTI. Em paralelo, o nosso amigo CTI ele vai mandar para o nosso operador o screen pop-up, né? Ele vai mandar os dados do cliente, digamos que nesse caso o nosso cliente digitou 1 para consultar uma ocorrência que estava aberta, ele já abre na tela do operador a ocorrência que o nosso cliente tinha aberta. Se ele tem mais de uma, por exemplo, o CTI pode ser configurado para mandar uma lista das ocorrências para o operador selecionar uma delas. Uma vez que o operador abrir, ele já vai ter todos os dados lá. Em paralelo, o nosso CTI pode mandar um comando para o gravador digital. Às vezes, esse gravador digital ele não está conectado com o CTI, sim diretamente com o PABX e grava as vozes, a voz lá direto no PABX. Às vezes, o gravador digital possui um client instalado na máquina do operador e por meio desse client ele faz a gravação de tela. Isso depende dos produtos que tem no mercado. Cada produto trabalha de uma maneira, mas basicamente eles são dois servidores. Um servidor de aplicação, que faz toda essa administração de gravação, depois as pesquisas por data e hora das ligações, e mais um outro servidor, que é o storage. Eu costumo dizer que o principal produto dos gravadores digitais não é nem a gravação digital, e sim a compactação disso. Isso é o principal diferencial deles. Eles têm uma compactação que é de 5 a 10 vezes mais eficiente que um arquivo MP3, por exemplo. E uma vez que você descompacta, a qualidade de voz é superior à de um arquivo MP3. Algoritmos proprietários, como eu disse, cada fabricante possui o seu, mas esses são os principais atrativos de um gravador digital. Para que é usado um gravador digital? O gravador digital ele é usado para monitoria de qualidade. Você grava chamadas e pode ouvir posteriormente, né? Para detectar problemas no seu atendimento e, com base nesses problemas, montar treinamentos e melhorar o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento. Ele pode ser utilizado para auditoria, saber o que os seus agentes estão passando de informação para o seu cliente, certo? E ele pode ser usado também para contestação de chamadas. Uma vez que o cliente fez uma chamada, fez uma reclamação, teve uma resposta que não achou adequada, ele pode solicitar essa gravação para fazer uma reclamação, falar com o ombudsman, uma coisa desse tipo. Por hoje, isso que eu tenho para vocês. A gente vai disponibilizar um material detalhando cada um desses componentes na nossa base de conhecimento, tá? Peço que vocês, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, que eu vou poder esclarecer tudo que vocês precisarem, tudo que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer. Se eu não puder esclarecer alguma coisa, eu vou pesquisar e vou fazer questão de entregar essa informação. Muito obrigado